Micron 6 ou Alphano 7? Qual o melhor sistema de aquisição de dados para kart hoje em 2026? Não espere nenhuma análise detalhada de cada software, de cada equipamento, não os tenho aqui em mãos, mas vou falar as principais diferenças e a minha opinião sobre qual você deve escolher, em qual situação você se encontra como piloto. No meio da década de 90, o Alphano foi o pioneiro no sistema de ter um lap timer dentro do kart, né? No kart, no volante. Então ele foi o primeiro a ter esse sistema para você poder ver o seu tempo de volta sem ter que parar e conversar com o cronometrista. E logo depois, alguns anos depois, a AIM fez o Micron, que era um equipamento bem similar, né? Na verdade, eles só mediam o tempo mesmo na época, um sistema magnético, como é hoje em dia nas corridas, né? E muita gente ainda tem os Alphanos Pro, os Microns até o 4, né? Que é um sistema magnético também. Então, era basicamente isso. Com o passar do tempo, o Alphano foi sendo o líder do mercado, tanto na Europa quanto no Brasil. Na verdade, no começo só vinha, né, o Alphano para cá. Então, até muita gente usa como sinônimo de categoria, né? Ah, como que tá no Alphano, como que tá não sei o quê. Isso tem mudado um pouco também, porque desde o Micron 5, que já vinha com GPS integrado, ele se tornou basicamente unanimidade para quem queria aquisição de dados mais profundos, né? Ele já vinha com software de análise de dados, que é o Race Studio, né? Um software que vem se atualizando a cada ano. E como a AIM faz equipamentos para motociclismo, para automobilismo e também para o kart, eles têm um esmero maior nessa parte de aquisição de dados e dos detalhes de cada dado. Então, é um software muito mais completo e que chegou primeiro, né, como software. Então, é normal que muita gente use hoje o Micron 5, o Micron 6 agora, né? Então, se você for conversar com algum telemetrista, provavelmente ele vai saber mais dessa ferramenta. O Alphano 6 e o Alphano 7 vieram um pouco em busca desse mercado, né, da telemetria e tal, que o Alphano tinha perdido, e eles trazem um negócio muito legal, que é um app para celular. Nem todo mundo vai para o cartódromo com um computador, né, para ter que ver os dados lá na hora, tal. É uma encheção de saco a mais, mas o aplicativo, claro, é um pouco mais limitado do que o software como um todo. Mas também traz a facilidade e os dados básicos para quem quer olhar ali na hora, tal. A instalação dos dois é muito simples, né? Hoje em dia, como são de GPS, ambos com GPS de 25 Hz, então com a precisão bem parecida. Eles têm acesso a vários satélites diferentes, então isso não vai te deixar na mão em nenhum lugar do Brasil ou em nenhum lugar do mundo. Eles têm um sistema de aprendizado do circuito, caso o circuito ainda não esteja cadastrado no sistema deles, ou então ele já vai localizar que você está perto do circuito tal e já vai reconhecer que está no circuito X. Então a instalação é basicamente um cabo de giro, um sensor de temperatura, sensor de sonda lambda, que alguns deles têm, que são sensores comprados à parte geralmente, tá? Geralmente só vem um cabo de giro, que é para saber onde você está acelerando, onde você para de acelerar. Então, se fosse para fazer uma comparação rápida, ambos são excelentes equipamentos de aquisição de dados e são muito parecidos para 80, 90% dos pilotos. Se você é o nerd ou quer ser da aquisição de dados, gosta daquele software mais sistema de engenheiro mesmo, de fuçar em tudo, comparar tudo e tal, é um negócio mais legal você ter um Micron. E se você quer ter a praticidade de ter tudo no seu celular, de olhar ali na hora, baixar para o seu celular e poder ver em qualquer momento e tal, sem ter que levar o computador, sem ter que aprender a mexer num software que, claro, como é mais complexo, é mais complicado de aprender, vai para o Alphano. Tá, mas e na pista? Qual que é a diferença? É como eu falei, para 90% dos casos, a diferença é nenhuma. Ambos têm uma precisão maravilhosa, ambos vão te dar tempo de volta, vão te dar giro,
vão te dar parciais, vão te dar o ghost, né? Quanto você está melhorando em cada volta, quanto você está piorando. Eles têm uma infinidade de coisas muito parecidas. Agora, o que é importante na situação de aquisição de dados? Um não conversa com o outro. Então, se por exemplo, no seu box ou no seu cartódromo, muita gente usa o Alfano, eu, se fosse você, iria de Alfano, para ter mais dados para comparar com os meus e aprimorar melhor a minha pilotagem. Se mais pessoas na sua equipe, mais pessoas no seu cartódromo têm o Micron, então eu iria de Micron para ter uma aquisição de dados melhor. Então eu posso arrumar sempre um piloto mais rápido do que eu para eu analisar os dados dele, claro, se ele tiver o consentimento, né, de me dar os dados dele. Ou se você for sorrateiro ali com o Wi-Fi ligado e o Micron tiver sem senha, você também pode chupar os dados sem ele saber, mas é basicamente isso. Então, na verdade, tanto faz. Para resumir, eu diria que o software do Micron é melhor e que o hardware do Alfano é um pouco melhor por conversar com o celular. Se você quer mais dados, Micron. Se você quer mais facilidade, Alfano. E aí eu vou falar para vocês aqui o negócio mais esperado, que é o valor de cada um deles. Então a gente tem hoje no Brasil, né? Não vou falar preço de fora, porque hoje em dia para importar é muito mais complicado e tal. Se você tem a chance de ir para fora, ir para a Europa ou para os Estados Unidos e trazer um e der a sorte de não ser taxado também, vale a pena, mas já não é mais como antes. E nessa situação aqui que eu trouxe para vocês, eles estão numa condição no Mercado Livre que dá para parcelar em 10 vezes sem juros. Então eu deixei o link na descrição, caso alguém tenha interesse. Mas o Micron 6, ele vai sair por R$ 6.400 em 10 vezes sem juros. Ou então o Alfano 7 vai sair por 5.750 ou em 10 de 575. Eu achei até que o Alfano seria mais caro, porque não é um produto que a gente encontra tão facilmente ou não encontrava tão facilmente no Brasil, mas surpreendentemente ele é razoavelmente mais barato. Se você quiser comprar um Micron 5, um Alfano 6, uma versão anterior até deles, Davi, só me preocupo com tempo de volta, sensor magnético mesmo, um Micron 4, um Alfano Pro dos mais antigos vai te atender super bem, Alfano 4. Então, se liga que sempre nos Instagrams de lojas de karts, nos cartódromos, muita gente vai ter equipamentos desse para vender por uma fração desse valor aí, vamos falar entre R$ 1.000 e R$ 2.000, R$ 2.500, né? Então, é um valor bacana de economizar. Eu mesmo usei muito tempo um Micron 4 e hoje uso o Micron 5 já há um bom tempo. Não sinto a necessidade de trocar, porque eu também não analiso tantos dados assim, a não ser que ele pare de funcionar e tal. Mas ter um novinho é ter um novinho, né? Então, claro que tem gente que gosta de abrir a caixa, né? Ter os adesivinhos e tal, ter um negócio na garantia. Se você comprar do Brasil, você consegue ter uma garantia de acho que 3 ou 6 meses. Então tem esses diferenciais. Outra coisa que é um diferencial que é bobo, mas que pode levar em consideração na hora de comprar. A duração da bateria, tá? Como eu falei, o hardware do Alfano é um pouco melhor. A bateria dura até 40 horas, enquanto a bateria do Micron dura por cerca de 20 horas. Claro que se você carregar uma vez a cada 2, 3 usos, você não vai sentir essa diferença, mas você pode usar mais vezes um do que o outro. Se você faz provas de longa duração, isso pode fazer uma diferença. E é claro que a gente está falando de bateria nova, né? Depois de alguns ciclos, provavelmente ela vai perdendo um pouco isso, mas realmente é o dobro de duração da bateria. Bom, meus amigos, é isso. Então me escrevam aqui. O que você prefere ou qual que você tem? Micron ou Alfano? E qual modelo? E por quê? Eu sei que eu não expliquei nada técnico aqui.
Então deixa nos comentários se você é nerdola mesmo da telemetria. Me diga por que um é melhor ou por que o outro é melhor. Um abraço e até o próximo vídeo.